Tema missão dos 70, Pastor Cesar Henrique. A base do nosso estudo Lucas capítulo 10 versículo 1 a 20. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de dois em dois adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia, a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não carregueis bolsa, nem alforge, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja esta casa. E, se houver ali um filho de paz, repousará sobre lhe a vossa paz, e, se não, ela retornará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que lhes derem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis de casa em casa. E, em qualquer cidade em que entrardes e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós. E curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes, e eles não vos receberem, saiam pelas suas ruas, e dizei, até há muita poeira da vossa cidade, que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as poderosas obras que em vós foram feitas, há muito teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinzas. Mas haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos despreza, despreza a mim, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E os 70 retornaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes, eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos, antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Como Jesus prepara seus discípulos. Lucas capítulo 10 versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Os lobos simbolizam a selvageria em sua forma mais negativa. Eles podem facilmente representarem uma ameaça, principalmente ao agirem de forma impulsiva. Sua grande força não é facilmente controlada, o que aterroriza aqueles que cruzam seu caminho. Quem são estes lobos? Como edificamos? Vamos à Bíblia. Falsos profetas. Mateus capítulo 7 versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Falsos mestre. Segundo Pedro capítulo 2 versículos 1. Assim como, no passado, surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. O herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos. 1 Joel capítulo 4 versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Lobos vorazes. Atos capítulo 20 versículos 28 e 29. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Mercenário significa em qualquer dicionário, que é o homem que trabalha, luta e guerreia por dinheiro. João capítulo 10 versículos 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Jesus enviou os discípulos do Êxodo. Lucas capítulo 1 versículos 1. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de dois em dois. Comentários. São enviados 2 a 2. Isso facilita a mútua ajuda e isso faz com que a missão não seja individual,
mas comunitária. Duas pessoas representam melhor a comunidade. A primeira tarefa é pedir para que o Pai envie operários para a colheita. Colossenses capítulo 1 versículos 9.10.11.12. O apóstolo Paulo nos dá um exemplos. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso, com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A suprema pessoa de Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 3 versículos 1. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Comentário: orar sem cessar significa orar com persistência e constância. Quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar, isso não significa que devemos estar sempre sussurrando orações repetidamente. Mateus capítulo 6 versículos 7. Na verdade, a expressão orar sem cessar simplesmente ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8. Não devemos permitir que nossa atitude e disposição para a oração sejam vacilantes. Não levo nada consigo, exceto a paz. Lucas capítulo 10 versículos 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5 versículos 9. Não devem ir de casa em casa, mas ficar na mesma casa. Lucas capítulo 10 versículos 7. É um apelo para a convivência estável. Comam aquilo que lhes é oferecido. Lucas capítulo 10 versículos 7. Como podia acontecer com alguns grupos religiosos, se um alimento era ou não puro? Os discípulos não deviam se separar do povo. Precisam lidar com quem é doente e expulsar os demônios. Lucas capítulo 10 versículos 9. Curai os doentes que houver na cidade. Lucas capítulo 10 versículos 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando, em teu nome. Lucas capítulo 10 versículos 18. 19. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. 19. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. A autoridade que Jesus nos deu, em seu nome, é para expulsarmos os demônios. Marcos capítulo 3 versículos 14.15. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Comentário: o que são e como expulsar demônios de uma pessoa? Essa polêmica pergunta tem balançado opiniões de muitos cristãos. O que são os demônios? Quando estamos falando de demônios, não estamos falando do diabo vestido com um terno vermelho com um garfo na mão. O diabo, o pai da mentira, se disfarça. Inimigo entram e habitam dentro de pessoas na forma de sentimentos corruptos como orgulho, vaidade, luxúria, ganância, gula, raiva, impaciência, ódio e outros. A Bíblia descreve o diabo como pronto para nos devorar, e seus demônios nos atacam constantemente de maneiras variadas e engenhosas. Os demônios são muito reais e habitam dentro de muitas pessoas. Eles têm vontade. Mateus capítulo 12 versículos 44. Os demônios têm conhecimento da verdade. Marcos capítulo 1 versículos 24. Eles têm capacidade de falar. Marcos capítulo 8 versículos 23 a 24. Os demônios escravizam. Romanos capítulo versículos 8 e 15. Eles atormentam e oprimem com espírito de covardia, por exemplo. Trazem medo, condenação, dúvida, etc. Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 7. Demônios lutam contra a nossa paz, contra a nossa harmonia pessoal, contra o nosso bem-estar físico e espiritual. Eles trazem dúvida, indecisão e falta de compromisso. Eles geram mentiras, xingamentos, fofocas e blasfêmia, e em áreas sexuais, trazem perversão, homossexualidade e masturbação. Também trazem para o corpo de uma pessoa enfermidades físicas,